Vamos falar agora sobre a sua saúde, a saúde do seu coração. Pois é, né, gente? A gente sabe justamente que em setembro é o mês que se comemora o Dia Mundial do Coração. E esse mês foi escolhido como prevenção, para que a gente saiba aí das orientações de como fazer, como se prevenir sobre as doenças cardiovasculares. Estou recebendo aqui no estúdio hoje o Dr. Otávio Guevara, que é cardiologista. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia com você? Ótimo. Tudo bom, bem-vindo, mesmo porque esse é um assunto de extrema importância, porque os números não mentem. Quando a gente olha, né, os índices de doenças cardiovasculares são assustadores, né? E que antes eles vitimavam muito mais os homens do que as mulheres, agora as mulheres subiram de patamar e estão chegando muito próximas aos homens também, se é que já não passaram, né? O que você acha que está acontecendo, na sua opinião? As pessoas não estão vivendo bem como deveriam? Veja, tem vários fatores, né? O que a gente sabe é que os hábitos de vida, eles estão realmente muito inadequados porque a gente gostaria do ponto de vista de fatores de risco. Então, pressão alta, estresse, má alimentação, sobrepeso, falta de exercício, tudo isso está contribuindo muito para esse aumento dessa incidência de doenças que a gente vem visto, principalmente na população feminina, que é um número que está assustando. Mas as mulheres que sempre foram tão cuidadosas com a própria saúde, né? Até com relação à parte ginecológica, a gente sempre se cuidando mais, alertando aos homens a importância também de se cuidar, de repente vem com esse índice tão assustador. Será que a gente pode dizer que a gente relaxou com a nossa saúde ou não está tendo tempo mesmo de colocar a situação? Eu não acho que relaxou, correta? Mas o que acontece é que as mulheres sempre tiveram foco muito nessa questão das doenças ginecológicas. Então, a prevenção do câncer de mama, o câncer de endométrio, o exame de Papa Nicolau. Mas a questão cardiológica sempre teve o mito de que era um problema que só acometia os homens. Então, eu acho que não teve essa dedicação de exames para, por exemplo, ver colesterol, pressão alta. Quase 30% das mulheres têm pressão alta. E a maioria nem sabe disso. Então, eu acho que houve um certo descuido aí com esses fatores mais tradicionais. E falando em fatores de risco, a gente tem uma lista aqui, eu gostaria que as pessoas em casa tivessem acesso a essa lista também, que todos esses fatores aqui podem levar a uma doença cardiovascular, né? Mas existe diferença entre eles, né? Tem os modificáveis e os não modificáveis. Fala pra gente sobre isso. Então, o que é muito importante nessa tabela é que do lado direito são os não modificáveis, quer dizer, isso é o que você é e não depende da gente. Não depende da gente. Tá. Só que o lado esquerdo representa quase 90% de todo o risco. Então, 90% você pode atuar, você pode prevenir. Então, tabagismo, colesterol, hipertensão, o sedentarismo, sobrepeso, a circunferência abdominal, o diabetes e aquela alimentação que a gente sabe que muitas vezes não é adequada. A gente já conhece o que não é bom e o que é bom, né? Muita informação está ali para a gente saber. Agora, a questão da alimentação também é importante a gente ressaltar que sobre esses fatores não modificáveis, uma das coisas pode ser evitada, que é, por exemplo, no caso da gestante, né? Uma alimentação não adequada durante a gravidez pode fazer com que essa criança já nasça com uma doença congênita no coração, né? Sem dúvida. E o que a gente tem visto é um aumento enorme da obesidade e do sobrepeso infantil. Então, esse é um ponto que até tem sido campanha da Organização Mundial da Saúde de focar a prevenção já nas crianças e adolescentes. Importantíssimo. Importantíssimo, porque a gente sabe que uma criança obesa, ela tem uma grande tendência de ser um adulto obeso. E a gente vê os índices hoje também alarmantes com relação às crianças com sobrepeso, colesterol alto, crianças já hipertensas ou diabéticas. Quase metade da população brasileira está acima do peso. Que loucura, né, gente? Então é um número realmente assustador. Então, quando a gente fala de um universo de doenças cardiovasculares, muitas são que estão na lista das perigosas, né, que podem estar presentes aí no nosso dia a dia. Mas quais são as que estão no topo da lista, que mais causam óbitos? Então, no topo da lista está o infarto, que é a obstrução das artérias do coração, o acidente vascular cerebral, que é o popular derrame cerebral, que é a obstrução das artérias do cérebro, e a insuficiência vascular periférica, que é a obstrução das artérias dos membros inferiores. Mas a questão é que o infarto, ele pode levar à morte súbita, que é o momento em que tem obstrução da artéria do coração, isso pode levar a uma arritmia e à morte súbita. É o que a gente conhece sobre infarto fulminante? Exatamente. E a metade dos infartos é fulminante. Então, mais da metade, aproximadamente metade dos infartos, eles começam já com a morte súbita. Não dá tempo de socorrer? Dá tempo de socorrer se você reconhecer que está acontecendo
um infarto. Vamos falar sobre isso então. Muito interessante a gente saber como reconhecer não só a própria pessoa, que pode sentir alguma coisa estranha acontecendo, é legal saber que sintomas são esses, como de repente pessoas que estão próximas, caso não dê tempo da pessoa sinalizar que está acontecendo alguma coisa. Como é que a gente tem que perceber a pessoa tendo um infarto naquele momento? Então, muitas vezes existe uma queixa inicial. Você fala que está tendo uma dor no peito, ou está suando frio, você nota que a pessoa está pálida, está suando frio. Isso significa que está acontecendo alguma coisa muito importante. E o que a gente deve fazer é evitar tentar fazer o diagnóstico ou ver o que está acontecendo dando uma de médico, vamos dizer assim. O importante é pedir ajuda o mais rápido possível. Passar no telefone, ligar para o ambulatório da empresa, ou chamar o SAMU, ou encaminhar a pessoa para um pronto atendimento. Porque o infarto, quanto antes você atender, você previne a catástrofe. Cada minuto que a pessoa espera... Cada minuto é uma quantidade de músculo cardíaco que é poupada. E a gente sabe que o que vai diferenciar quem vai sobreviver de quem não vai sobreviver ao infarto é a quantidade de músculo cardíaco. Então, a gente fala que tempo é músculo. Ou seja, quanto mais rápido é o atendimento, maiores chances de sucesso. Tem alguma manobra que a pessoa pode fazer, ajudar essa pessoa, amparar, colocar deitada no chão? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Geralmente deitar no chão é uma questão que melhora, porque se está acontecendo um infarto, você tem uma queda de pressão arterial, por isso que a pessoa tem aquela palidez, a dor, a palidez. Então, deitar, ficar em repouso absoluto é um dos sinais, é uma das medidas iniciais importantes. Tá certo. Aqui a gente está mostrando um vídeo que mostra o que acontece com o coração quando a pessoa sofre um infarto, né? Então, o que a gente tem é dentro das artérias a placa de colesterol, já esse acúmulo de colesterol que vai entupindo a artéria, prejudicando o fluxo de sangue até que por fim ocorre um coágulo e entope totalmente a artéria. O que acontece quando entope totalmente essa artéria é que o músculo cardíaco, é representado em cinza, ele começa a necrosar. Então, ele morre. Ele morre. E é nesse momento que surgem as arritmias. Quando o coração, o músculo está morrendo, acontece uma arritmia e a parada cardíaca. E isso, se a pessoa fizer um controle, ela tem como saber. E o colesterol é um dos fatores de risco. Se você fizer um acompanhamento, fizer exames, você consegue detectar esse acúmulo de gordura dentro das artérias mais precocemente. São as doenças mais perigosas, aquelas invisíveis, né? Elas vão acontecendo, a gente não percebe que ela está ali. Por isso que o controle e a prevenção é tão importante. Agora, uma coisa que antes era mito e que, pelo que eu fiquei sabendo, foi desmistificado, queria que o senhor comentasse isso para a gente encerrar, infelizmente, que eu sei que o assunto está ótimo, é com relação ao momento do infarto, o que mais essa pessoa que, de repente, está sentindo que está infartando pode fazer? É verdade que tossir pode ajudar? Então, o tossir quando acontece o infarto, podem ter arritmias que fazem o coração bater mais lentamente, já prevendo que vai acontecer uma parada cardíaca. A tosse estimula o batimento cardíaco. Então, é uma medida que pode ser usada se o coração está batendo devagar. A outra coisa é aquela de mastigar uma aspirina, um ácido acetil salicílico. Isso, se você está achando que está tendo um infarto, pode ser uma boa medida também preventiva, paliativa, enquanto está sendo chamada o socorro. Nada de substituir o socorro que você precisa procurar. E nem deve atrasar o socorro. E nem deve atrasar o socorro. Tá certo. E falando sobre socorro, nós preparamos um VT muito legal, que eu convido você a ir ao nosso site para assistir. Nós vamos colocar por lá. Infelizmente não vai dar para a gente colocar aqui por conta do tempo, mas eu faço esse convite a você. Vá até o site do Revista da Cidade, assista esse vídeo, porque ele mostra com detalhes como você pode ajudar uma pessoa que está infartando, como é que você pode ampará-la, fazer todos esses cuidados que o doutor comentou com a gente agora, tá bom? Agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigada por esse alerta à população que é tão importante. Doutor Otávio Gebara, que é cardiologista, diretor médico do Hospital Santa Paula. Até uma próxima, viu? Tchau, obrigado. Obrigada, até uma próxima. Muito bom.